No Brasil, a gente tem experiências, a gente chama de sandbox, né? De se criar ambientes para se testar tecnologias viáveis para cidades inteligentes. Então, a gente tem bairros inteligentes, a gente tem várias experiências assim. Olá, está começando mais um episódio do UXplay Podcast, o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. Eu sou a Alana Boff e hoje a gente vai falar de um tema que interessa cada vez mais quando a gente pensa em futuro e em qualidade de vida, que são as cidades inteligentes. Para falar sobre isso, a nossa convidada é a professora Ana Cristina Fachinelli, da área da administração, que tem muitas pesquisas na área das cidades inteligentes. Para começar, prof, eu queria te agradecer pela presença e pedir que tu te apresentasse um pouco mais, falasse um pouco da tua trajetória, da tua formação e também quando tu começou a se interessar por esse assunto das cidades inteligentes e a pesquisar sobre isso. Bom, então, eu sou professora da UX já há bastante tempo, há 30 anos. A minha área de origem é na comunicação e na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, eu me interessei muito pela questão da informação, da gestão da informação, da inteligência competitiva, enfim. E a partir dessa área é que eu cheguei na gestão do conhecimento. E aí, na gestão do conhecimento, a questão do desenvolvimento baseado em conhecimento, que é aí onde a gente encontra o assunto cidades, né? E a origem do meu interesse por esse tema foi no meu doutorado. Eu fiz o meu doutorado na França de 98 até 2002. E na época eu tinha colegas no laboratório onde eu estava na Universidade de Poitiers que estudavam muito o caso de Barcelona. E era Barcelona, cidade do conhecimento. E aquilo me intrigou, porque até aquele momento eu trabalhava muito com gestão do conhecimento e inteligência competitiva nas organizações. E desse convívio aí na época do doutorado é que despertou meu interesse pela temática de cidades. E aí a gente está falando 2002, né? De 2002 até 2022, são 20 anos aí e muita coisa aconteceu nesses últimos anos nesse assunto, né? Então, a origem tá aí. E quando a gente fala em cidades inteligentes, cidades do conhecimento, muita gente tem uma visão de uma coisa meio futurista, né? Mas não é exatamente isso. Eu queria que tu explicasse um pouco sobre esses termos, né? O que eles significam realmente. Então, quando a gente fala de cidades hoje, né, a gente vai ver vários adjetivos acoplados aí no termo cidades, né? Então, a gente tem cidades inteligentes, a gente tem cidades do conhecimento, cidades resilientes, enfim, tem toda uma gama. Não são adjetivos vazios. O que esses adjetivos eles indicam? Indicam a caminhada de uma cidade em direção ao desenvolvimento e ao futuro. Então, assim, quando a gente fala de cidades do conhecimento, por exemplo, que é onde eu comecei essa caminhada, né? A gente olhava para as questões relativas ao conhecimento como um fator de desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho uma cidade, eu tenho as informações sobre a cidade, e quando eu coloco tudo isso numa espécie de mapa, eu consigo avaliar o que está indo super bem e o que pode ser melhorado. Numa lógica contábil, seriam os ativos e os passivos daquela cidade. É uma abordagem de conhecimento como um fator de desenvolvimento. O que eu conheço da cidade e como eu posso usar esse conhecimento para alavancar o desenvolvimento. Quando a gente fala de cidades inteligentes, aí a gente precisa olhar um pouco assim como é que esse conceito evoluiu, né? E a gente vê, lá nos anos 70, a gente já tinha na literatura pistas e já tinha indicações de uso da tecnologia para melhorar a vida nas cidades. E essa abordagem evoluiu e grandes companhias de tecnologia
desenvolveram soluções tecnológicas para cidades e o termo cidade inteligente foi crescendo muito baseado nessa questão mais tecnológica, tá? Nos primeiros anos. Mas agora, eu diria nos últimos 10 anos, o que está central é a questão da qualidade de vida, também para cidades inteligentes. Então, eu diria assim, é como o uso da tecnologia favorece a qualidade de vida do cidadão. E o que é observado para se considerar uma cidade inteligente ou não, né? Quais são os fatores que influenciam nisso? Para te ver como isso cresceu nos últimos anos, hoje a gente tem uma norma ISO, assim como as empresas têm normas ISO para garantir qualidade, garantir certificação de qualidade, enfim. Hoje a gente tem uma certificação ISO também para as cidades. Então a gente teve a ISO 37120, que foi para comunidades sustentáveis, e uma derivação dessa, a 37122, que é para cidades inteligentes. Então, cidades inteligentes e sustentáveis. Por que eu estou falando da norma ISO? Porque a norma ISO te dá um rol de indicadores que, se a gente olhar um por um, a gente tem todos os critérios que definem uma cidade inteligente. Esses indicadores, eles se agrupam em dimensões. Então, a gente vai olhar a questão do transporte, educação, governança, saúde, e assim várias dimensões que definem uma cidade inteligente. Então, vou te dar um exemplo. Na questão do transporte, né, um indicador que tem lá é se existem redes no transporte público, se tem conexão Wi-Fi, se o cidadão consegue, se ele tem ferramentas para saber o horário do ônibus dele bem certinho, o trajeto, alertas em tempo real sobre tráfego, esse tipo de coisa. Então, é a tecnologia favorecendo aquela dimensão que afeta diretamente a vida do cidadão. E isso a gente poderia, para cada dimensão, olhar. Por exemplo, educação. Número de tablets por número de estudantes na rede pública, na rede privada. Então, são indicadores que a gente vai olhando e avaliando um a um, né, para avaliar a cidade nesse modelo cidade inteligente. E existe algum caso de cidade que começou a ser construída já pensando nisso? Existe. Não no Brasil, mas existe na Coreia, existe um caso de uma cidade que foi definido um espaço e a partir daquele espaço a cidade é construída. No Brasil, a gente tem experiências, a gente chama de sandbox, né? De se criar ambientes para se testar tecnologias viáveis para cidades inteligentes. Então, a gente tem bairros inteligentes, a gente tem várias experiências. Assim. No Brasil, não tenho notícia de uma cidade construída a partir do zero. Né? Existem, até já ouvi falar de alguns projetos, enfim, mas nada assim que a gente possa dizer, olha, aqui veio do zero. E assim, uma cidade comum que quer começar a se tornar uma cidade inteligente, o que tu diria que são assim os primeiros passos e de onde se tem que partir para isso, né? Tem que conhecer os próprios dados, conhecer os próprios indicadores e ver e analisar a que distância a cidade está dos casos daquilo que é esperado. Né? Então, número de... Eu dei o exemplo, né? Número de tablets nas escolas, por exemplo. Não que isso vá garantir a qualidade da educação, não é isso, mas é um indicador. Tá? Quantos nós temos na cidade e uma cidade que já é certificada, quantos tem? Quantos teve? Qual é o parâmetro? Enfim, e assim a gente vai avaliando. Mas eu te diria, sem sombra de dúvidas, conhecer os próprios indicadores e, a partir deles, avaliar em que ponto a cidade está e aonde ela quer chegar. E tu acha que é importante que haja uma parceria público-privada para que isso aconteça? Com certeza.
Com certeza. E um outro ponto interessante, já que a gente está falando de cidades do conhecimento, né, de cidades inteligentes, é a questão do cidadão, que é algo com... A gente tem trabalhado muito forte nesse ponto, né, porque considera que essa norma ISO, por exemplo, 37122, ela foi criada, é uma norma mundial. Então, dados que são relativamente facilmente encontrados em países desenvolvidos é que a gente tem uma dificuldade para encontrar, né? Então, no Brasil e na América Latina, já tem vários estudos que indicam que para a gente equilibrar essas diferenças de desenvolvimento que a gente tem nas nossas cidades em relação a países mais desenvolvidos e para que a gente possa realmente usar esse padrão internacional para olhar para as nossas cidades que são tão carentes ainda de questões básicas, a gente precisa ouvir o cidadão. Porque de nada adianta a gente olhar para um modelo de cidade que não encaixa, que não cola com aquilo que ainda é necessidade para ser resolvidas nas nossas cidades. Não dá para a gente comparar questões de saneamento básico em grandes cidades brasileiras, por exemplo, com questões de saneamento básico com cidades australianas. Eu te falo isso porque a gente acabou de fazer um estudo no nosso grupo de pesquisa. A gente tem uma colaboração muito forte com um grupo de pesquisadores da Austrália, que é o Fórum Brasil-Austrália de Pesquisas e Práticas em Cidades Inteligentes. Então, no Brasil, esse grupo é formado por nós, aqui na UX, o pessoal da Federal de Santa Catarina, um grupo de pesquisa de cidades globais da USP e a Uninove de São Paulo. E na Austrália, a gente tem a Universidade de Queensland, em Brisbane, mais um outro grupo em Melbourne. E o que a gente fez? A gente adotou um modelo desenvolvido por pesquisadores da Austrália para avaliar cidades inteligentes na Austrália e depois a gente trouxe o mesmo modelo para avaliar as cidades no Brasil. Primeiro ponto assim, que a gente detectou, os dados, a entrada de dados que a gente tem no estudo da Austrália não é 100% compatível com os dados que nós temos no Brasil. Vou te dar um exemplo. O indicador internacional para avaliar moradia é quanto por cento das famílias da cidade gastam mais de 30% da sua renda com aluguel. Olha o indicador. Esse dado não existe no Brasil. A gente não consegue chegar até o nível de município com esse dado. E aí, nas nossas reuniões com os colegas da Austrália, a gente dizia, não, é que no Brasil a realidade é outra. O nosso problema de moradia, ele revela muito mais questões de vulnerabilidade social. Então, para nós é importante saber ocupações irregulares, favelas, pessoas morando em lugares que não são seguros. Tu entende que é diferente? Como é que a gente vai fazer um estudo comparativo entre dois países com dados que mostram realidades tão diferentes? Então, o que a gente faz nesse caso? A gente para de colaborar? Não. A gente segue na colaboração, mas a gente vai fazendo ajustes. Ajustes que representam mais a realidade que está sendo estudada. Então, nesse caso, como a gente resolveu, né? Qual foi o dado que a gente conseguiu para o Brasil? Foi ocupações irregulares, assentamentos irregulares. E mais, a gente fez um estudo só nas capitais brasileiras. A gente estudou todas as capitais do Brasil e comparamos com o equivalente na Austrália. Aí a gente conseguiu viabilizar, o estudo ficou super interessante, a gente distribuiu as cidades em 3 grandes grupos, cidades que são líderes
na abordagem de Smart Cities, cidades que estão aí seguindo os líderes, e um terceiro grupo de cidades que são aquelas que estão mais ainda na fase inicial do desenvolvimento, né? Mas para te dizer como os dados são importantes para a gente entender a nossa realidade. Quando tu fala em ouvir os cidadãos, que recursos se imagina que podem ser usados para que isso aconteça realmente? Pois é, quando a gente fala em ouvir o cidadão, a gente precisa de método, né? Porque senão a gente não vai conseguir agrupar o que a cidadania vai falar de forma que isso tudo, essa voz seja realmente algo importante num processo de desenvolvimento. Então, nessa hora é que entra, né, o trabalho do pesquisador. A gente desenvolve instrumentos de coleta de dados, questionários que a gente testa e retesta e valida estatisticamente, e aí depois a gente vai a campo perguntar para as pessoas na rua, a partir daqueles instrumentos que a gente desenvolve. E um ponto muito importante dessas coletas de dados que a gente faz é que todos esses questionários eles são desenvolvidos de forma vinculada com as abordagens que a gente está pesquisando. Então, se a gente está falando de Smart Cities, as perguntas que a gente faz para o cidadão se conectam com as dimensões de Smart Cities e com os indicadores de Smart Cities também. Hoje a gente tem três pesquisas, 3 coletas andando na região aqui. Uma delas é sobre as dimensões de cidades sustentáveis, outra é sobre as dimensões de Smart Cities e outra é sobre as dimensões de cidades do conhecimento. Então a gente tem aí, e a gente segue coletando esses dados, né, sem parar. E de tempos em tempos a gente passa a régua, analisa aquele bloco de dados e depois a gente vai comparando e a gente, com isso, tem condições de monitorar a evolução da percepção dos cidadãos sobre aqueles pontos. Acho que as pessoas sempre querem muito exemplos concretos, né, para elas entenderem melhor os conceitos. Que exemplos de cidades inteligentes com bons índices, né, que se tem no mundo, assim, que tu destacaria? E também eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o Brasil, né? Quais são as cidades com os melhores índices? É que é assim, ó, como existe essa diferença de dados, de entradas, né, os modelos vão se adaptando, né? Então, no Brasil, a gente tem um ranking de Smart Cities, a gente tem feiras de Smart Cities, a gente tem cidades que seguem esses rankings, tem cidades que são mais estritas na ISO 37122, a gente teve uma primeira certificação ano passado, foi São José dos Campos, e inclusive o pessoal da prefeitura aqui e um dos nossos pesquisadores foi visitar, e que eu diria assim, no Brasil, o que a gente percebe, né? Existem algumas cidades que começam a olhar para isso e dizer a gente quer ir por aqui. A gente tem no Brasil também a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que foi uma grande discussão entre pesquisadores e profissionais da área. E essa Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, ela traz muito esse conceito de como nós entendemos no Brasil uma cidade inteligente, levando em conta, né, as características, a pluralidade das nossas cidades no Brasil, né? Em nível mundial, a gente tem cidades que eu destacaria, né, e até levando em conta o que a gente conhece. Melbourne, na Austrália, é uma referência. A gente tem, na Europa, Barcelona, é uma cidade que se destacou por muito, muito tempo, né? Nos Estados Unidos, a gente tem Austin, no Texas. A gente tem também, inclusive, tem um dos nossos pesquisadores que estudou com muita profundidade o caso de Detroit, que é uma cidade que faliu de base industrial e que faliu e que agora está dando a volta a partir de um outro modelo de cidade, né, mais
colocando o cidadão mais no centro, enfim. Mas tem muitos casos, assim. Tem cidades em Israel, a cidade de Holon, em Israel, é um caso, né, que pautou seu desenvolvimento. Eles são conhecidos como cidades das crianças. Assim, todo o desenvolvimento da cidade foi pensado nas crianças. A gente quer uma cidade para que as crianças cresçam com segurança, com qualidade de vida, enfim. E que boas práticas concretas, assim, alguns exemplos que tu poderia trazer que alguma dessas cidades fazem, né, para justamente usar a tecnologia em prol do cidadão, da qualidade de vida? Então, eu te diria assim, ó, a questão dos dados é comum a todas elas, isso já comentei, tá? Outro ponto super importante, a transparência das informações públicas, o acesso facilitado por parte dos cidadãos às informações e aos serviços da cidade. Outro ponto bastante importante também é a coesão social, tá? Paz social, bons convívios e bons ambientes, segurança, investir forte em educação. São práticas, eu te diria, são mais do que práticas, são estratégias de desenvolvimento que são muito coerentes com essa visão de cidades. No Brasil ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas sem acesso à internet, né? Com esse problema da conectividade. Isso tu acredita que interfere? Porque eles dizem que são cerca de 30 milhões de brasileiros ainda que não têm esse acesso. De que forma tu acredita que isso poderia ser superado e de que forma isso interfere também para esse desenvolvimento quando se pensa em cidades inteligentes? Primeiro, né, sempre a educação, né? Eu acho que a conectividade ela é importante, mas eu não acredito que a conectividade é o meio para a educação. Entende? Eu acho que a conectividade ela chega num momento em que a pessoa já está preparada para lidar com ela. E para estar preparada para lidar com a conectividade, tem que trabalhar a base, tem que trabalhar a educação. Por outro lado, se a gente tem dificuldade com conectividade, eu diria que o impacto para esses 30 milhões de pessoas, eu diria que é mais coletivo do que individual, entende? Porque uma coisa é a pessoa estar conectada, outra coisa é a pessoa viver numa comunidade conectada, né? Onde essa comunidade vai ter acesso a informações de qualidade, pode usar recursos e mecanismos que venham através dessa conectividade. Então, eu diria que... E essas são as questões, tu entendes? Assim, enquanto a gente tiver esses gaps no nosso desenvolvimento, é complicado a gente falar de um modelo integral de Smart City. A gente tem que trabalhar na base, tem que resolver essas questões que são tão fundamentais e estruturais para o desenvolvimento das cidades. E como é que está Caxias com relação a esse índice de cidades inteligentes? Então, a gente fez um estudo sobre Caxias usando os parâmetros daquele estudo que a gente fez com a Austrália. E Caxias está bem. Está bem, assim, os indicadores mostram um enorme potencial para Caxias avançar nessa direção. E aqui, se a gente fosse abrir os dados de Caxias, a gente conseguiria enxergar em qual dimensão está melhor do que a outra, enfim. Mas a média ficou bem. E tu se recorda, assim, o que chamou mais atenção do que precisaria ser melhorado? Eu lembro agora, incrivelmente, né? Sou até suspeita para falar isso porque a gente está aqui na universidade, mas um dos dados que nos surpreendeu sobre Caxias foi a média baixa de trabalhadores da indústria com ensino superior ou estudando. Está abaixo da média das capitais que estão lá naquele nível do desenvolvimento, sabe? Que estão no 3º lugar. Caxias está ali, nesse indicador. Por outro lado, está super bem em outras questões, tipo saúde, eu lembro bem de saúde, governança, essas questões ficou super bem. E já existe por aqui um diálogo com o poder público a respeito disso? Sim, e um diálogo muito próximo.
e eu diria com potencial para crescer muito. Alguns dos nossos pesquisadores apoiam principalmente o escritório da vice-prefeita com a construção do que ela chama gabinete de dados, né? Então, a gente tem um acordo de colaboração, a universidade com a prefeitura, para ajudar a prefeitura a compor esse gabinete de dados, e a estrutura que está na base da organização desses dados são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, essa é uma experiência que foi reconhecida, foi premiada, ganhou um prêmio nacional. Agora, falando um pouco do projeto aqui da UX, né, o City Living Lab, o que ele é, quando ele surgiu e quais que são os principais objetivos dele? Então, é uma história muito legal, assim, porque eu te falei, né, dos meus, há 20 anos atrás, lá, ouvindo falar de Barcelona, enfim. Depois, ao voltar para a UX, logo depois a gente começa aqui na universidade com o programa de pós-graduação em administração, o PPGA, mestrado. A gente começou com um mestrado, depois veio o doutorado, e isso foi um impulso gigante nessas pesquisas, porque uma das linhas do PPGA é a inovação. Tá? E tudo isso que eu estou te falando, todo esse trabalho, essa pesquisa com cidades, tem como propósito melhores condições de vida, qualidade de vida nas cidades, e isso se vincula com a ideia de inovação social. Né? Então, a partir do momento que a gente tem o PPGA, a gente começa a ter alunos de mestrado e doutorado desenvolvendo pesquisas, a gente começa a atrair esses pesquisadores para desenvolver estudos sobre cidades. E aí isso foi crescendo nos últimos anos, né? E num determinado momento, lá no final de 2019, a gente tinha pesquisadores do grupo mais voltado para essa área, trabalhando, por exemplo, as questões relativas à saúde, outros trabalhando a visão metropolitana do desenvolvimento, outros trabalhando com planejamento urbano, outros trabalhando com engajamento de cidadão, outros qualidade de vida, outros com uma vertente mais tecnológica, a internet das coisas e dispositivos smart, enfim. A gente percebeu que o leque estava se abrindo, né? Mas o que a gente tinha como central no grupo era a cidade como o tema mais importante para o grupo, e também a cidade como um laboratório vivo para as nossas pesquisas. Essa foi uma ideia que foi amadurecendo. Ainda nos meus tempos de doutorado, eu tinha conhecido a proposta dos Living Labs europeus, que são espaços de florescimento de pesquisa muito baseados em circunstâncias da vida real, né? Um Living Lab pode ser um espaço de teste de pesquisas, mas é um laboratório vivo também para olhar fenômenos que acontecem, enfim, em vários âmbitos da vida. E no nosso caso, então, cidades. Aí em 2020... Então, em 2019, a gente tinha várias frentes de pesquisa abertas, né, sobre o tema cidades. Em 2020, pandemia. Então, fica todo mundo em casa, todo mundo trabalhando remoto. E como é que a gente vai manter a chama, sabe? Como é que a gente vai manter a dinâmica? Como é que a gente pode se organizar enquanto grupo de pesquisa para manter o ritmo, para manter os avanços? E aí a gente definiu, então, muitas discussões em criar um projeto maior, né, que abarcasse todas essas iniciativas, um grande projeto de pesquisa que a gente definiu, então, como sendo um Living Lab sobre cidades. Daí o nome do projeto, né, City Living Lab. Então, esse é o espaço onde todas essas pesquisas acontecem. A gente cresceu bastante, isso foi um bom caminho. A gente avalia hoje, a gente criou um site, a gente criou plataformas, enfim. E a gente começou a acelerar muito a nossa interação com a sociedade e com os atores do desenvolvimento da região.
E daí vocês conseguem fazer trocas também entre essas diferentes pesquisas por causa disso? Com certeza. A gente consegue fazer trocas entre as pesquisas, né? Então, entre os avanços de uma pesquisa A podem ajudar uma pesquisa B, e assim a gente vai avançando internamente, eu diria, entre as pesquisas, mas a gente começou a interagir muito forte também com diferentes instâncias assim da sociedade, diferentes atores, até atender demandas bem específicas e pontuais de informação e conhecimento que algum setor sentia falta. Hoje em dia, quantas pessoas, mais ou menos, entre professores, mestrandos, doutorandos, enfim, estão envolvidos nesse projeto? Então, a gente tem diretamente 15 pessoas, e que é muito dinâmico, né? Uhum. Às vezes a gente tem no grupo aí um aluno de mestrado ou doutorado que terminou a sua tese ou a sua dissertação e vai para o mercado, mas chegam outros e é muito dinâmico. Então, a gente tem 5 professores, né? E mais uns 15 pesquisadores, assim. E são diferentes áreas? Diferentes áreas. Todo mundo está vinculado, todo esse grupo está vinculado ao PPGA, né? Ou professores ou pesquisadores, alunos vinculados ao PPGA. Mas, na origem, são pesquisadores que vêm de muitas áreas. A gente tem aí um grupo da arquitetura, engenharia civil, a gente tem da administração, claro, né? Da comunicação, enfim, são várias áreas. E esse diálogo que tu comentou com o poder público, ele se deu por causa do Sydney Lab também, ou se deu antes disso? Como é que foi? Já tinha uma aproximação, mas quando a gente quer fazer pesquisa, a gente precisa de espaço de pesquisa, né? Então, a gente vai muito em busca dessas parcerias, porque para nós isso representa um espaço de pesquisa, né? Então, a gente foi se aproximando, né? No caso da prefeitura, a gente tem um projeto grande com o Cored também, financiado com o recurso da consulta popular, que a gente está entregando agora, que é uma plataforma de dados com informações sobre as cidades do Cored. E assim a gente vai se aproximando, né? das cidades. Agora a gente tem um outro projeto também, um edital que a gente conquistou, que é com várias instituições aqui da região, ligado ao Inova RS. A gente está desenvolvendo um modelo de uso de IoT, Internet das Coisas, para cidades, né? A gente vai instalar sensores em cidades, e os dados que a gente coletar em tempo real, a gente quer cruzar com dados, com indicadores sociais e econômicos, para ver as relações, enfim. Assim a gente vai avançando. E antes a gente comentou um pouco sobre parceria público-privada, a gente falou bastante do papel do governo, né, público mesmo, mas quando se fala em iniciativa privada, como é que tu acredita que a iniciativa privada pode contribuir na construção dessas cidades inteligentes? Eu acho que tem vários caminhos para isso, né? Eu diria assim, fico me perguntando se as empresas sabem aonde seus funcionários moram. Como eles fazem para chegar na empresa? Que transporte, qual é a estrutura de transporte que eles usam? Qual é a estrutura do bairro deles? É inegável que essas condições todas afetam o próprio desempenho das pessoas no ambiente de trabalho, né? Então, a cidade é um tema que nos une a todos. Todos moramos na cidade. Todos. Ninguém está flanando, né? Ninguém tá aí morando numa nuvem. Todo mundo mora aqui na cidade. Então, os problemas que afligem uma cidade são de todos nós. E as empresas, como força econômica e social, podem ajudar e muito a impulsionar o desenvolvimento da cidade com esses direcionamentos, sabe? De buscar qualidade de vida, de usar a tecnologia para isso, e até mesmo investir em projetos
que tem a ver com o desenvolvimento da cidade, né? Tem alguma colocação, assim, para fechar tudo isso que tu gostaria de fazer a respeito de cidades inteligentes? Alguma mensagem que tu acha que tem que destacar, tem que ficar bem clara a respeito desse tema? Eu acho que muito parecido com isso que eu acabei de te dizer, assim, né? A vida acontece na cidade. E quanto maior a consciência que todos tiverem disso, maior vai ser o compromisso e maior vai ser o engajamento. Uma vida melhor nas cidades não depende de quem está pesquisando isso, não depende só do gestor público, depende da separação do lixo que eu faço na minha casa, sabe? Depende do meu comportamento no trânsito, depende do respeito que eu tenho para com as pessoas que vivem comigo. Então, eu diria assim, primeiro, é a consciência de que a vida acontece nas cidades. Segundo, cidade é alteridade. Viver numa cidade significa convivência com o outro. Então, a qualidade de vida, da nossa vida na cidade, não depende daquilo que nos for concedido pelo poder público. Isso não é algo que depende dos outros. Depende muito de cada um de nós. Depende muito do respeito ao outro, ao espaço do outro, ao convívio com o outro. Esse é o compromisso que está na raiz da experiência de vida na cidade. E isso é uma consciência que tem que estar presente em todos. Esse é o ponto principal. É essa percepção de vida e convivência que tem que acontecer nas cidades. Uhum. É isso. Muito bem, prof. Queria te agradecer de novo. Para finalizar, na verdade, eu gostaria de fazer umas perguntas rápidas, com respostas rápidas, de algumas dicas assim que tu poderia nos dar. Pode ser sobre esse tema, como pode não ser. Um livro que tu indicaria? O Império é Você, do Javier Moro. Fala sobre a nossa independência. E um filme ou uma série também que tu indicaria? O Menino que Inventou o Vento? Ele fala sobre um menino na África que resolveu um problema da comunidade dele. Assim, só com a intuição, percepção. E assim, uma cidade que tu tenha visitado no Brasil ou no mundo e que tu indicaria para as pessoas conhecerem? Chicago? Pode ser duas? Pode ser. Eu indicaria Chicago e Viena. E tem alguma cidade que tu ainda não conheceu, mas já ouviu falar muito e gostaria ainda de conhecer? Sim. Cidade do Cabo, na África do Sul. Algum motivo especial? Pela história, pela natureza. Eu acho que é uma história de resiliência. Então tá bom, prof. Queria te agradecer então novamente pela presença, por toda essa conversa, por compartilhar tudo isso com a gente e convidar todo mundo para continuar nos acompanhando. O UXPlay Podcast pode ser acessado pelo YouTube do UXPlay e também pode ser ouvido pelo Spotify do UXPlay também. E todas as novidades vocês acompanham no nosso Instagram, que é o @UXPlay. Até a próxima!